E aí galera, tudo bem? Estou aqui para falar com você, amigo puquiano. Você que deseja estar na PUC o ano que vem e que está querendo saber o seguinte: o que eu preciso estudar para fazer uma prova nota 10? Quer saber? Então assiste essa aula que ela é feita para você. E aí galera, sem desespero, vem comigo porque agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou te dar 5 dicas que eu acho que são 5 tópicos para essa revisão aí até domingo. Seja específica ou não específica. Lembrando, a prova da PUC é uma prova temática. Por ser uma prova temática, a gente sabe que pode ser felicidade, pode ser aí no caso trabalho, pode ser no caso, sei lá, pode falar sobre vacinação, não sei, pode vir qualquer assunto. Então, dependendo do assunto, as questões serão organizadas sempre porque são 5 questões. E nessas 5 questões, elas, de alguma forma, os textos da prova de português te ajudam a pensar a prova de redação, que vem logo após. Então, pensando na prova da PUC de uma forma bem objetiva, a primeira dica que eu te dou é compreensão de texto. Pessoal, a PUC costuma colocar compreensão textual. Não coloca muito em interpretação textual. E aí, qual é a dica? Qual é o bizu para fazer a prova? Você não precisa, antes de começar a ler o texto, vai na questão. Porque muitas vezes ele quer saber qual é a ideia que o sujeito apresenta no texto, qual é a ideia defendida no texto. A ideia, normalmente, ela aparece onde? No primeiro parágrafo. Porque ali você vai colocar o ponto de vista sobre o assunto, sobre o tópico. Nos parágrafos seguintes, você terá o desdobramento, você terá ali a questão da argumentação, porque o texto tende a ser expositivo. Normalmente são textos de autores, pensadores, filósofos, sociólogos. Então, muitas vezes, o ponto de partida do texto, você tem que ver que, se ele está pedindo a ideia, normalmente está ali no primeiro parágrafo. Se há divergências de ideias, se tem 2 ou 3, se eu tenho um tema e você tem, de repente, o filósofo pensa de um jeito, mas o religioso pensa do outro, você tem que prestar atenção quais são os argumentos que cada um utiliza para abordar o tema, porque isso é que gera a questão. Sempre que tem uma relação de oposição, a PUC pede para colocar essa relação de oposição dentro do texto. Então você, por favor, preste atenção nisso, que é o grande bizu para fazer a questão. E claro, obedecendo ao verbo de comando. Se ele pedir para você citar, você cita. Se ele pedir para você explicar, você explica. E fique atento se ele vai colocar lá para você o seguinte: use suas próprias palavras. Evite copiar a passagem do texto. Tem aluno que mesmo com essa mensagem ele vai e copia. E aí já era, cara. Você não está obedecendo ao comando. Não obedeceu o comando, perdeu a questão. Então, a prova é feita para reprovar. Não é feita para aprovar, é feita para reprovar. Então, se você não seguir as regras que são colocadas ali na prova, você acaba perdendo. Então, a primeira dica, compreensão textual. É muito saber se você compreendeu aquilo que você leu. Não é você interpretar. E aí você escreve normalmente com suas palavras, sem copiar o texto. Tudo bem? Essa é a primeira dica valiosa da prova da PUC. Deve ter 1 ou 2 questões no máximo, uma questão lá com A e B, ou A, B e C, mas normalmente é uma questão que cai sobre isso daí. Segunda questão, gêneros literários. A PUC, eu acho que é a prova, dessas provas todas que nós temos aí, é a prova que tem assim como marca registrada pedir que o candidato reconheça aquilo que nós chamamos de gênero literário. E quando eu falo gênero literário, pessoal, eu estou falando de gênero dramático, gênero lírico, gênero, no caso, narrativo. E é muito importante que você deixe bem claro, porque há muitos alunos que perdem a questão, porque quando você está falando de gênero lírico, o cara bota lá gênero poético, ou gênero poesia, ou bota coisas desse tipo. E não é bem assim. Você tem que observar que o texto poético, o texto, normalmente quando eles colocam poesia, eles pedem para você observar qual é o gênero literário, lírico. Botou gênero lírico, aí você tem que perceber o seguinte: se ele está perguntando para você a questão formal ou a questão de conteúdo. Deixar isso bem claro. Por quê? Porque se eu estiver perguntando formal e você fala de conteúdo, você perde ponto. Porque você não está atendendo a pergunta. A pergunta é muito simples. Eu quero saber se o gênero que está sendo colocado ali, qual é a característica formal? Forma tem a ver com a estrutura. Tem versos, tem rimas. Então você procura observar isso na forma. A pontuação. Agora, se você chegar e tiver um texto em que ele pede o conteúdo, ele pede lá a temática, então você vai observar qual é o assunto que está sendo abordado no texto. Muito aluno perde ponto aí, na diferença da forma e do conteúdo.
Fique atento com isso. Outra coisa que é muito importante, quando eu falo de gênero narrativo, é uma crônica, é um conto, é um fragmento de romance, e aí você tem que estar atento que ele vai te perguntar muitas vezes sobre qual é o foco narrativo. Foco narrativo ou é em primeira ou terceira pessoa. Como é que você identifica isso? Pelos verbos, vou repetir, verbos, pronomes, verbos, pronomes. Fique atento a isso, porque é ele que vai te identificar. E tem uma pergunta que aluno sempre faz em aula. Gênero dramático, porque eu nunca vou confundir o gênero dramático com o gênero narrativo. No gênero dramático, normalmente você tem o nome da personagem, travessão e a fala da personagem. Você tem rubricas, as chamadas marcações de cena. Então não dá para confundir com o gênero narrativo, porque normalmente a gente bota primeiro o nome da personagem, Fabiana. Aí, Fabiana, segurando a cabeça. Então, segurando a cabeça seria a marcação de cena, seria a rubrica. E aí vem a fala de Fabiana. Isso daí é uma característica do gênero dramático, porque você está dando voz, está dando ali a liberdade para o personagem se expressar, porque é o personagem que desenvolve o drama, que desenvolve a ação. É o discurso direto. Essa é a dica 2. Isso aí provavelmente vai estar na prova, você vai lembrar de mim quando eu falar isso daí. Outra questão que é muito importante, estilos literários. Pessoal, estilo literário tem aluno que viaja porque é estilo lírico. Não, meu filho, estilo normalmente quer dizer escolas literárias. Quais são as escolas literárias que você estudou? Você estudou ali, pode ser desde barroco, arcadismo, pode ser romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo. E pode ser também o simbolismo, o pré-modernismo, que não é uma escola, mas você tem o modernismo de primeira, segunda e terceira. Então, lembrando, estilo são as escolas literárias. Você pode até fazer aquela divisão de clássico e aquilo que é medieval, influência ali no caso medieval. Então, do clássico você tem a razão, que é medieval, sentimento. Sentimento, razão. Sentimento, razão, aí você pode chegar e colocar as escolas que se aproximam mais pela racionalidade. Que aí você tem o arcadismo, você tem o parnasianismo, você tem lá o próprio realismo, o naturalismo. Já no sentimento você tem o quê? Barroco, romantismo, simbolismo. Procura guardar isso, que é um quadro interessante para vocês. E são as escolas ou estilos literários. Normalmente caem duas questões dessas escolas, que aí você entra abordagem diferente. Como que aquele tema era abordado lá no romantismo? Como aquele tema era abordado, de repente, pelo modernismo? Então, a PUC faz isso. Essa é uma característica da PUC. Então, é bom você ficar de olho nisso. Quarto tópico. Essa daí é a questão de português. Reescritura de frases. Eu acho que é a questão mais clássica da PUC. A PUC ela tira uma frase do texto, pede para você reescrever a frase, substituindo uma palavra por outra, uma expressão por outra. É o que você tem que focar. E aí você focando, é justamente o quê? Normalmente são períodos compostos. E quando são períodos compostos, o que ele pede? Pegue uma conjunção, substitua por outra. Quer dizer, você tem uma oração coordenada e vai transformar em subordinada. Pegue, de repente, reescreva inserindo uma conjunção, dando valor de causa, consequência. Períodos compostos. Revisa isso aí. Regência e concordância. Quando a gente bota aquela questão em que pega a palavra, sei lá, lembro e bota lembre-se. Cara, se você tirou o lembre e botou lembre-se, você vai ter que usar a preposição de. Por que isso? Porque o verbo rege. Regência. Questão de concordância. Questão de concordância, se o cara tem um nome no singular e pediu para botar um nome no plural. Cara, você tirou o nome do singular, botou plural, provavelmente vai ter que mexer com a concordância, porque as palavras vão ter que ir para o plural concordando com esse nome que foi trocado. Então, regência e concordância são duas questões aí que passam pela reescritura de frases. Outra coisa, colocação pronominal. Vale a pena aí lembrar, porque quando eles pedem para você reescrever a frase, muitas vezes eles colocam justamente o quê? O pronome vai se deslocar para antes do verbo ou para depois do verbo. Tomar cuidado com isso. E principalmente a questão da crase e a da análise sintática. A crase não tem caído. Está dentro de regência. Se está regendo a preposição a, vai muitas vezes ter crase. E a questão da análise sintática é saber qual é a função sintática da palavra ali, que eu estou mexendo, estou estruturando. Ajuda você até nessas frases de reescritura, saber que aquela palavra é um objeto, se a palavra é o sujeito, para você na hora que estiver reorganizando, até não errar concordância. Porque se a frase estiver invertida,
Lembre-se do hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As margens plácidas do Ipiranga é o sujeito do ouviram. Só que da forma como está escrita, vem depois. Então, muito aluno confunde. Então, toma cuidado com isso, porque isso daí é importantíssimo. E, é claro, a questão da análise sintática, como eu falei, vem também a questão da vírgula, a pontuação. A PUC tem colocado, às vezes, ele coloca um fragmento e pede para você pontuar de acordo com a regra, de acordo com a norma gramatical. E aí, se você souber fazer análise sintática, automaticamente você sabe onde botar a vírgula. Porque não se usa vírgula entre sujeito e verbo, não se usa vírgula entre verbo e objeto, não se usa vírgula entre o adjunto e o sujeito. Você não tem esses casos. Então, fica atento a isso. E o último caso, botei aqui, é a morfologia. Como assim morfologia? A PUC tem colocado muito essa questão de verbos, pronomes e a questão das conjunções. Isso é morfologia. Vale a pena fazer uma revisão aí, pegar as questões de 2018, 2019 até 2015 mais ou menos e observar como que isso foi cobrado na prova. Sobre o tempo verbal, trocar um verbo por outro, manter um verbo no subjuntivo, outro no indicativo, como que isso interfere na construção de sentido da frase, a correlação verbal. Preste atenção nisso, porque isso daí é importantíssimo. Provavelmente os caras vão colocar isso na prova e vão querer alguma coisa em cima disso. Beleza? São 5 tópicos que eu separei para você que é a cara da PUC, é o que cai. Agora você está perguntando para mim, e aí Monteiro, e questão? Como é que eu vejo as questões? Você já está fazendo as questões. E o que eu vou fazer com você é o seguinte, você vai ter sábado um encontro comigo no Instagram. Eu estarei ao vivo no Instagram, você tem lá 1 hora para você tirar suas dúvidas comigo no Instagram. Fica atento que eu vou lançar o horário, vou lançar tudo direitinho no ar. Sexta-feira vou lançar nos stories do @do.monteiro, que é minha conta no Instagram. Você vai entrar no Instagram e você vai me procurar. Você vai tirar sua dúvida, você vai estar com a prova na mão, você manda pelo direct. Monteiro, é a questão da prova 2015, questão 3, da específica. Você vai mandar para mim um arquivo, claro, que eu preciso ter a prova na mão para saber qual é a sua dúvida. E a partir daí, eu vou te atender, eu vou te dar uma aula particular. Mas se tiver 100 alunos assistindo, não é aula particular. Mas normalmente no Instagram aparece 10, aparecem 5. Se torna uma aula particular. Eu tiro ali sua dúvida, eu estarei olhando para você, te ajudando a resolver seu problema e, claro, garantindo o gabarito da PUC. Não aceito nada menos que o gabarito. Correto? Combinado? Então, você tem um encontro marcado comigo sábado de manhã, lá no Instagram, @do.monteiro. Você terá uma aula de PUC. Aula em que eu vou tirar a sua dúvida, eu vou estar olhando para você, respondendo para você a sua dúvida, a sua pergunta. Está duvidando? Então passa lá e veja, confira e vamos rumo ao gabarito. Um abraço, até a próxima, mas antes, se inscreva no canal, toca o sininho, dá aquela força, a gente agradece. Até a próxima.